Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje, dia 20 de janeiro, quarta-feira, nós celebramos o dia de São Sebastião, que Deus possa iluminar e nos abençoar com esse guerreiro que lutou defendendo a fé, que foi martirizado e ao mesmo tempo é tão conhecido e tão importante no mundo em que nós vivemos. E nessa quarta-feira, dia 20 de janeiro, o evangelho que nós temos é novamente Marcos, capítulo 3, agora de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia aí um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos encontramos com Jesus. Agora Jesus está na sinagoga. Nós vamos encontrando Jesus em lugares. Tem hora que está perto do mar, tem hora que está em casa, tem hora que está na sinagoga. E a gente vai acompanhando ele por aí, nesses ambientes assim, aprendendo a andar com Jesus. É a nossa vida. Tem hora que você está em casa, tem hora que você está na rua, tem hora que você está no trabalho, tem hora que você está na escola, tem hora que você está na igreja, tem hora que você está na casa de outra pessoa, tem hora que você está no Lago de Palmas, tem hora que você está no shopping. E aí, como é você em cada ambiente que você frequenta, em cada ambiente que você está. Então nós temos agora esse Jesus na sinagoga. Diante da sinagoga ele observa o homem que está com uma mão seca. Estar com a mão seca significa estar impossibilitado de trabalhar, estar impossibilitado de realizar algo, está dependente de outra pessoa para ter certas atitudes, certas práticas. E além do mais, também existia a mentalidade que alguém que sofria alguma doença, alguém que tinha algum defeito, era um castigo de Deus por algum pecado. Então as pessoas assim tinham, além do sofrimento com a própria fragilidade humana, física, ainda havia um sentimento de culpa, viu? E alguns não podiam nem entrar no templo para rezar. Mas esse está ali e Jesus observa. Jesus observando, é dia de sábado, voltamos à questão do sábado. Sábado não se pode trabalhar, não se pode fazer milagre, não pode ter algumas práticas. E Jesus começa a ser questionado sobre essas práticas religiosas, né? O sábado, o senhor está fazendo coisa que não pode, o jejum, o senhor não está... E o pessoal começa a perseguir Jesus mesmo, já começa a ter fogo cruzado aí, perseguição forte. Os fariseus aí, agora junto com os partidários de Herodes, os fariseus não gostavam do pessoal de Herodes porque representava o Império Romano, eram os opressores, mas aqui eles estão unidos, estão juntos pela mesma causa. Um inimigo maior une os inimigos menores, né? É uma lógica assim. Então, quando a gente tem um inimigo maior, aqueles que são os menores vão se unindo, por mais que eles se odeiam, né? Mas eles querem destruir. Então, Jesus se tornou um inimigo maior e por isso os Herodes e os fariseus, os partidários de Herodes e os fariseus, estão ali unidos ainda e começa a observar Jesus. Eles não estão preocupados com o homem que precisa ser curado. Eles não estão preocupados com o homem que sofre com a mão seca. Eles não estão preocupados com o sofrimento de um ser humano. Eles não estão preocupados com a fragilidade humana. Eles não estão preocupados com a dependência desse homem, ou com o sentimento de culpa que ele tinha, ou com a vergonha que ele passava pelo fato de ter uma mão seca. E aí Jesus observando tudo aquilo, eles observando Jesus, eles não estão observando o homem, estão observando Jesus, sabem da presença desse homem da mão seca. Jesus tem uma atitude interessante: levanta-te, coloca aqui no meio. O homem levantou e foi para o meio.
Ir para o meio significa o centro das atenções agora é Ele. O que é o centro das nossas atenções é o que está no meio. É o que está no meio. O centro das atenções é aquilo que está no meio. Jesus, ao colocá-lo no meio, Jesus está querendo dizer para os discípulos, o centro das atenções é este homem necessitado. Não é o sábado, não é o templo, não sou eu. O centro das nossas atenções tem que ser esse homem que está com essa situação, com essa mão. Ele deve ser o centro. Não é vocês me observando se eu vou ou não vou curar. E é interessante que os fariseus e os partidários de Herodes estão observando Jesus se Jesus iria curá-lo. Jesus tem uma prática de curar, mas ele cura porque ele é Deus também, né? Ele pode interferir. Viu? Por ser Deus, ele pode interferir na natureza, ele pode mandar o vento parar, ele pode tirar você de uma situação de enfermidade, ele pode perdoar, mas Jesus faz isso porque ele traz dentro de si também a natureza divina, ele traz dentro de si também a sua característica de Deus. E aí nós temos nesse evangelho, nessa estrutura, nesse momento, Jesus colocando, olha, o centro das nossas atenções aqui tem que ser esse aqui, é esse homem nessa condição, que nós não sabemos quem que é, só sabemos da sua marca e da sua ferida, da sua limitação, da sua fragilidade, não sabemos nada dele. E Jesus faz uma pergunta, olha, para vocês o sábado é tão importante, nesse dia eu posso fazer o bem ou eu posso fazer o mal? Eu posso salvar vidas ou posso matar? Viu? E por que isso? Porque eles logo em seguida vão planejar matar Jesus. Eles planejam um modo de matar Jesus no sábado. E Jesus por isso pergunta, a gente pode salvar a vida ou a gente pode matar? A gente pode fazer o bem ou pode fazer o mal? Porque eu estou tentando fazer o bem, vocês estão fazendo o mal, porque vocês estão me perseguindo. Eu estou tentando salvar uma vida, vocês estão pensando em me matar. O que a gente pode e não pode fazer no sábado, já que o sábado é tão importante? Eles não respondem, são gente covarde. Gente covarde é assim mesmo, são aqueles que você pergunta e eles não querem responder porque não querem admitir que estão errados. Sabe que estão, mas não estão. Não querem admitir, não querem assumir a responsabilidade, não querem tratar a situação conforme ela é. Isso chama-se gente covarde, gente que leva o título de canalha, gente desonesta, gente perversa, gente diabólica. São as pessoas que você olha, pergunta e elas não querem sair disso. Foi eles. Então o que Jesus faz? Olha, só para vocês saberem que eu posso fazer, viu? Porque Jesus já tinha dito que eu sou Senhor do sábado, viu? E agora também Ele é Senhor da vida humana. Ele pode interferir na vida humana e tirar a pessoa da sua fragilidade de enfermidade. Então Ele diz para o homem, estica a sua mão, viu? E segue, vai. Viu? Isso irrita profundamente eles. No lugar de agradecer a Jesus que tirou um homem da situação de humilhação, da situação de dependência, da situação de vergonha, de sentimento de culpa, de arrependimento, de se sentir humilhado, envergonhado por trazer um defeito físico, no lugar de se alegrar que esse homem agora recuperou e pode tocar a sua vida e ser responsável, não, ele sai e começa a pensar um jeito de matar. Quer dizer, Jesus já está sendo ameaçado de morte no início do capítulo 3 do Evangelho. Essa ameaça de morte já chegou muito cedo. Jesus mal começou a sua atividade, mal foi batizado, mal enfrentou as coisas e ele já está aí com um grupo que eram inimigos se juntando, planejando a sua morte. Por isso a nossa prece hoje é que a gente possa pensar o que nós vamos fazer diante daquilo que Jesus nos pede. Quais são as nossas atenções? Quais são aquilo que nos chama mais atenção? A gente dá muita atenção para o que está bom, mas a gente está precisando dar atenção para o que está ruim. A gente precisa dar atenção para quem está sofrendo. A gente tem que olhar melhor na nossa casa quem é que não está muito bem, viu? E o que essa precisa? A gente tem que colocar como centro das atenções talvez as pessoas que mais fragilizadas, mais envergonhadas, mais entristecidas, mais humilhadas, viu? Mais feridas. E a gente dá muita atenção para a vaidade, para a beleza, a gente vive sendo modelos de tudo, a gente vive postando felicidade, alegria, a gente vive postando fórmulas para tudo,
mas não existe fórmulas para tudo. Existe um Jesus hoje que está num templo religioso, está no lugar de oração, no lugar da palavra de Deus, diante de um homem com a mão seca, e viu um dia de sábado, ao lado dele um bando de fariseus e partidários de Herodes, viu, que estão de olho em Jesus, porque não quer que Jesus cure e faça o bem a ninguém. Existe Jesus questionando essa turma e perguntando se vocês podem salvar uma vida ou matá-la, ou condená-la. E aí vai ser a hipocrisia do Evangelho, né? Que terminou aquele momento ali, eles começaram a pensar, como é que nós vamos eliminar esse cara? Como é que nós vamos destruí-lo? Quer dizer, Jesus não podia curar uma vida, curar um ser humano, mas eles podem planejar a morte de Jesus. Que Deus nos livre dessa hipocrisia, nos livre dessa falsidade que às vezes domina o nosso mundo, domina a nossa igreja, domina o nosso país, desse mundo hipócrita que prefere muito mais a morte é permitida, mas salvar vidas não. A injustiça é permitida, mas se promover a justiça não. E isso é muito complicado, porque às vezes a própria igreja vai se tornando injusta, pecaminosa e defende, e acha que isso é normal. A própria conduta nossa às vezes vai nos levando a estar mais próximo desses que estão planejando a morte de Jesus, do que estar mais próximo de Jesus, que vai tentando salvar as pessoas, mesmo desconhecidas e anônimas, como é esse homem da mão seca. Por isso, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, que São Sebastião interceda por nós, nos dê paz, alegria, e esteja presente no nosso meio, ele que é tão conhecido no Brasil. E até mais, um abraço.